Ao estudar francês, ao falar francês ou até mesmo a escrever francês, eu vejo que muitas pessoas se confundem na hora de escolher o artigo certo em francês. Artigo definido, artigo indefinido ou artigo partitivo. Artigo definido, indefinido ou partitivo. Então prepare-se, é isso que eu vou te explicar nesse vídeo para você não errar mais e você nunca mais se confundir na hora de selecionar qual artigo utilizar em francês. E antes de te explicar como que eles funcionam, em qual contexto utilizar, não se esqueça de deixar seu like e assinar o canal, porque sempre tem novidades por aqui que eu tenho certeza vão te ajudar a dominar o francês autêntico. E antes de começar a te explicar quando utilizar tal artigo ou tal artigo, eu tenho que fazer uma introdução. Uma introdução óbvia, né, que é... Finalmente, Eric, o que é um artigo em francês? Então, é um pouco de teoria, mas que é bem necessário e você vai ver, vai ser mega simples. Primeiro, um artigo, um article em francês, né, a pronúncia article, é uma palavra que se posiciona sempre antes de um substantivo, um nome, tá bom? Então, em francês, muitas vezes você tem que utilizar um artigo antes de uma coisa ou antes de uma pessoa. Por quê? Porque a regra da gramática é assim. Então, você vai ter que utilizar. Esse artigo, para que ele serve? Ele serve para te dizer se a palavra ela é masculina ou feminina, ou singular ou plural. Basicamente, ela serve para categorizar nossa palavra. Mega simples. Introdução feita, vamos ao fato. Por exemplo, la police cherche un voleur. A polícia procura um ladrão. La police, a polícia, cherche, procura un voleur, um ladrão. Tá bom? A gente tem nosso ladrão aqui. Gaël a une amie canadienne. Gaël tem uma amiga canadense. Gaël a une amie canadienne. C'est le mari de Sophie. E o marido da Sophie. C'est le mari de Sophie. Je bois du jus d'orange le matin. Je bois du jus d'orange, eu bebo suco de laranja de manhã. Aqui nós temos 4 frases, 4 exemplos, e você vê que todas as frases têm uma palavrinha que vem antes do substantivo. Por exemplo, la police, police é um substantivo, é nosso nome. E antes a gente tem um lá. Voleur, ladrão, tem o un antes. Une amie, uma amiga. Nós temos une. Mari, le mari. Du jus d'orange, suco de laranja, a gente tem o du. Antes do nome. Sempre. Mas a gente vê que tem uma diferença. Então, pourquoi il y a une différence? Eu falei, masculino, feminino, singular, plural. Mas não somente isso. La police, a polícia. Un voleur, um ladrão. Une amie, uma amiga. Le mari, o marido. Du jus d'orange, suco de laranja. Pourquoi? Por que existe essa diferença? Porque, na verdade, a gente vê que aqui a gente tem categoria de artigo diferente. É aí que você tem que ver. E como explicar isso? É muito simples. Como dizia o grande sábio, tout dépend du contexte. Tudo depende do contexto. Você sabe que eu sempre falo isso. Se você me acompanhar no meu canal, nos vídeos que eu sempre posto nas minhas redes sociais, eu sempre digo, tout dépend du contexte. Tudo depende do contexto. O contexto é o rei. Ele que vai mandar sobre qual construção, qual expressão você tem que utilizar. Então aqui, com os artigos, não é diferente. É o contexto que vai determinar se você tem que utilizar um artigo definido, um artigo indefinido, ou um artigo partitivo. O contexto que vai mandar isso. E não você, não o achismo, não uma seleção aleatória. Não. É o contexto que vai decidir isso. Bom, e uma coisa que você tem que saber é que il existe 3 tipos de artigos. Existe 3 tipos de artigo que eu acabei de te falar, que são les articles définis, os artigos
definidos. Os artigos indefinidos, les articles indéfinis. Em francês e em português é a mesma coisa, tá? Só que em francês a gente tem um outro artigo que não existe aqui no Brasil, que é les articles partitifs, os artigos partitivos. E o que eu vou fazer? Eu vou te explicar agora as 3 categorias, os 3 tipos e quando utilizar um e quando utilizar outro, para você nunca mais errar, porque você vai ver, é bastante simples. Você só tem que entender a lógica, quando utilizar um, quando utilizar outro. Vamos lá, começar já. Les articles définis, que são os artigos definidos. A gente utiliza os artigos definidos com algo ou alguém específico, uma coisa determinada. Por exemplo, tu connais le professeur? Você conhece o professor? Bem específico, né? O professor, le professor. Ou eu posso utilizar como uma categoria. O que é uma categoria? É algo geral, né? Onde as pessoas, as coisas vão se encaixar. Por exemplo, les baleines sont rares. As baleias são raras. A categoria das baleias, né? Les baleines, as baleias. Outro exemplo, a gente utiliza os artigos définis com os verbos de gosto e preferência. Porque geralmente quando a gente gosta de alguma coisa, ou prefere alguma coisa, é sempre algo específico, determinado. Por exemplo, j'adore la couleur blanche. Eu adoro a cor branca. Então a gente vê que aqui são coisas específicas, determinadas, a menos uma categoria. E o que se pode ver aqui é que quando em francês você utiliza o artigo definido, em português você vai utilizar também o artigo definido. Então, se a gente fosse fazer uma tradução literal, artigo definido igual artigo definido. Beleza? Simples assim. E aí, mas eles são todos iguais? Como é que funciona? Não, eles são diferentes em função do gênero e do número. Le singulier, pluriel, masculin, féminin. Por exemplo, le. Cuidado nessa pronúncia. Le. Ó, queixo para baixo. Le. Le. Vai ser utilizado por masculino, singular, masculin, singulier. Por exemplo, le cahier. Le cahier. O caderno. La. Bem aberta. Vai ser utilizado por féminin singulier, feminino singular. Por exemplo, la femme. La femme. A mulher. Tá bom? Então, sem problema. L apóstrofe. Aqui a gente tem um L apóstrofe. Quando que a gente vai utilizar? Quando a gente tem uma palavra que começa por uma vogal, voyelle, ou H aspiré, que é um H que muda, tá? H aspiré. E essa palavra tem que estar no singular, desculpa. Por exemplo, l'étudiant ou l'étudiante, tá? Funciona tanto pelo masculino quanto pelo feminino. O mais importante, o que vale, quando a gente vai utilizar o apóstrofe e a primeira palavra, uma vogal, e o singular. E l'histoire, a história. L'histoire, aqui a gente tem esses dois casos. Voyelle, singulier, aqui. Pode ser no masculino ou no feminino. L'étudiant, l'étudiante. Tá? Eu vou juntar o artigo com a palavra. E l'histoire. L'histoire. Eu junto os dois. Tá? A história. Les. Ó. Fechadinha. E. Les. Esse som de E, tá? Les. Diferente do aqui, hein? Le. Singular. Les. Tá? Eu estou, obviamente, exagerando para facilitar sua pronúncia. Que é o plural. Por exemplo, les enfants. Aqui eu faço uma liaison por causa da vogal. Les enfants. Ok? Então, você vai adaptar o artigo em função do contexto e em função do masculino, feminino, singular, plural. Simples assim. E os artigos indéfinis. Les articles indéfinis s'utilisent, eles vão ser usados em outras situações. A gente utiliza os artigos indefinidos para falar das unidades. Tá? Par exemple, j'ai une maison avec un étage. Eu tenho uma casa com um andar. J'ai une maison avec un étage.
unidade. Ou um número plural que não é determinado. Como assim? Uns, umas, por exemplo. Il y a des manifestants dans la rue. Tem manifestantes na rua. Tem uns manifestantes na rua. É isso daqui. Tá? Quando você não sabe exatamente quantas pessoas são, mas que tem muito, você vai utilizar o artigo definido, que é o de. Eric, eu posso utilizar une, un, des, do jeito que eu quiser? Sim, se for uma unidade, um número plural não determinado, você pode. Porém, você tem que respeitar o masculino, feminino, singular, plural. Un se utiliza por masculina singular, que seria a tradução de tá bom? Por exemplo, un travail. Un travail. Trabalho. Trabalho. Un trabalho. Estou falando da unidade. Une. Ó, tem que fazer o biquinho, tá? Para fazer esse som, une. Você tem que fazer assim, ó. Boca de U, som de I. Une. Biquinho. Exagera um pouco no começo. Com o tempo, você vai ver, não vai precisar exagerar tanto assim, tá? Une. Aqui é o nosso uma. O feminino singular. Por exemplo, une mission. Uma missão. Une mission. Tranquilo? Aqui, cuidado. De. Fechadinho, aberto, tá? Um sorrisão. De. Plural, tá? É nosso plural sem número determinado, tá? Por exemplo, des exercícios. Ok? Isso aqui é muito cuidado. E, gente, o de aqui, ele fica igual no feminino e no plural. Igual ao le, tá? Igual no feminino e no masculino. Desculpa, feminino e masculino, mesma coisa. E os artigos indefinidos? Cuidado, porque eles têm uma coisa chatinha quando você vai utilizar a negação, tá? Então, cuidado aqui. O artigo indefinido é substituído por de na negação. Como assim, Eric? Numa frase afirmativa, por exemplo, je connais un professeur. Eu conheço um professor. É uma frase afirmativa. Se eu transformar essa frase na negativa, o un aqui vai ser substituído e transformar por je ne connais pas de professeur. E uma regra gramatical. Não me pergunto por quê, eu não faço ideia por que é assim. Mas eu sei que a regra é isso. Então você, se você quiser falar corretamente francês, você tem que também substituir todo o artigo indefinido por de na negativa. Então, je ne connais pas de professeur. Se você está começando no francês, inclusive, eu te sugiro para você insistir mais nesse de, para você fixar com mais facilidade. Je ne connais pas de professeur. Eu não conheço um professor. Funciona também no plural. Je connais des professeurs, que é o artigo indefinido plural. Eu vou falar je ne connais pas de professeur. Cuidado aqui, eu mantenho o meu de, mas eu coloco um S aqui, porque minha frase original está no plural. Cuidado, muitas pessoas vão esquecer isso aqui. Eu não conheço professores. Funciona igualzinho ao português. Entendeu? Bem tranquilo. Vamos agora para o nosso terceiro tipo de artigo, que são os artigos partitivos. E aqui, eu já vou avisar, os brasileiros têm mais problema. Por quê? Porque esse tipo de artigo não existe no Brasil, simplesmente. Então, vou te explicar porque é bastante simples e não preciso complicar as coisas. Vamos lá. Nós utilizamos os artigos partitivos, com as quantidades não precisas, não determinadas. Sabe quando você fala uma coisa, mas você não sabe exatamente qual é a quantidade, qual é o grama, quantos quilos tem alguma coisa, quantos litros tem alguma coisa? Você vai utilizar um artigo partitivo. Por exemplo, uma quantidade. J'achèterai des raisins. Eu comprarei uvas. E você vê que aqui não tem tradução. J'achèterai des raisins. Ou as quantidades incontáveis. Como assim? Tem quantidades que você não dá para contar. Se não dá para saber exatamente, se você não tiver uma balança, se você não tiver alguma coisa para calcular exatamente quanto tem, você não pode saber. Por exemplo, dans la pizza, il y a de la farine. Na pizza tem farina. Eu, Eric,
que eu como pizza, eu gosto de pizza, mas eu não tenho condição nenhuma de saber exatamente quanta farinha tem. Será que tem 132 gramas? 133? Eu não faço ideia. Então eu utilizo o artigo partitivo. Eric, o artigo partitivo é muito parecido com o artigo indefinido. É que, na verdade, o artigo partitivo pertence à subfamília dos artigos indefinidos. Por isso que o plural é igual, tá? Por isso que a exceção da negação vai ser igual. Mas a gente está chegando lá. Eric, eu posso utilizar do jeito que eu quiser? Sim. Quando você fala uma quantidade não precisa, não determinada, uma quantidade incontável, você vai utilizar um artigo partitivo. Porém, você tem que fazer uma adaptação quando a palavra é masculina, feminina, singular ou plural. De novo. Por exemplo, du, biquíni, du, vai ser utilizada apenas para a palavra masculina singular. Por exemplo, du poulet, frango, poulet. De lá será utilizada apenas para a palavra feminina singular. Por exemplo, de la patience. Gente, não é somente com comida, tá? Pode ser também com conceito. A paciência é um conceito, tá? Então funciona também. Qual quantidade de paciência a pessoa tem que ter para aguentar tal pessoa? Sei lá, de la patience. Entendeu como funciona? Donc, du poulet, frango, de la patience. Paciência é feminina, utilize de la. Gente, mas eu não sei quando conhecer uma palavra, se é masculino, feminino, singular, plural. Gente, essa aqui seria uma outra aula, tá? Você pode utilizar um dicionário que já vai te passar se o masculino ou feminino. O plural geralmente tem um S, para simplificar. De é l'apostrophe. De é l'apostrophe. Vai ser utilizado com as vogais, o H e o singular. Por exemplo, de l'avocat. De l'avocat. Abacate. Tá bom? Então, a gente vê que aqui, nossa primeira letra é um A, que é uma vogal. Então, de l'avocat. Eu vou juntar, tá? L'avocat. Beleza, gente? Seria a mesma coisa com H, mas a coisa mais importante é que essa palavra tem que estar no singular. Pouco importa se é masculina ou feminina. Funciona para os dois, mas ela tem que começar por uma vogal ou um H. De. De será utilizado por plural. Masculina e feminina, tá bom? O francês não, para o francês é a mesma coisa. A partir do momento que é plural, pode ser masculino, pode ser feminino, não tem problema. É de, por exemplo, de haricots. De haricots, que significa feijões. Feijões, de haricots. E você vê que, geralmente, quando a gente utiliza uma quantidade, uma palavra singular no português, a gente vai utilizar um singular no francês. Quando a gente vai utilizar um plural no português, geralmente, não sempre, a gente vai utilizar um plural no português também. Tá entendendo como funciona? Então, quando eu não sei exatamente a quantidade, ou que essa quantidade não é contável, eu vou utilizar um partitivo. Só que lembra que eu te falei que o artigo partitivo pertence à família dos artigos indefinidos? Então, na negação é a mesma coisa. Então, na negação, na negativa, o artigo partitivo é substituído por de. Por exemplo, je mange du poulet. Eu como frango. Je mange du poulet. Cuidado desse som, tá? É du. Na negativa, vai ser o du vai se tornar de. E vai ficar je ne mange pas de poulet. Je ne mange pas de poulet. Mesma coisa, tá? Para reforçar essa regra na sua cabeça, né? Porque é uma regra gramatical, não tem explicação. Insiste mais no de. Je ne mange pas de poulet. Je ne mange pas de poulet. Ok? Continuando. Je mange des pâtes. Je mange des pâtes. Eu como macarrão. Eu como macarrão. Cuidado, macarrão em português é singular, tá? Já no francês é plural, tá? Não tem explicação. Je mange des pâtes. Mas a mesma coisa na negativa. Je ne mange pas de pâtes. Je ne mange pas de pâtes. E tome cuidado quando está no plural na afirmativa. Na negativa também tem que manter o plural. Essa aqui não é um artigo, tá, gente? Essa aqui é uma preposição. Portanto, ela não vai variar em função do masculino, singular, feminino, plural. É uma preposição de.
Ok? Essa aqui é uma regra de gramática. Tranquilo? Então você vê que, na verdade, nós vamos utilizar sempre nosso artigo em função do contexto. Por isso que eu não canso de repetir, tout dépend du contexte. Tout dépend du contexte. Tudo depende do contexto, sempre. Então, na verdade, Eric, quer dizer que eu posso utilizar o artigo definido, ou o artigo indefinido, ou o artigo partitivo, quando eu quero? Quase. Na verdade, quando você quer, em função do contexto. Então, tudo depende do contexto. Por exemplo, je bois le soda. Eu bebo o refrigerante. O refrigerante. Um refrigerante específico. Tá? Determinado. Por exemplo, je bois le soda que Eric a acheté. Eu bebo o refrigerante que o Eric comprou. A gente vê que esse aqui, ó, é o refrigerante. Está quase apontando com o dedo. A gente sabe qual que é. Por quê? Porque você utilizou um artigo definido. Le. Já você poderia também utilizar je bois un soda. Eu bebo um refrigerante. Je bois un soda. É possível. Então a gente vê que você pode utilizar um artigo, um outro artigo, em função do contexto. Em função do que você quer dizer. Tá? Não é a gramática que manda em você. É o contexto que manda em você. E você vai falar de tal jeito que vai ficar certo. Mas, gente, lembra que tem 3 artigos? 3 tipos de artigos? Você também poderia falar je bois du soda. Qual quantidade exata de soda você vai beber? Eu não sei. De refrigerante você vai beber? Eu não sei. Então, eu coloco um partitivo. Je bois du soda. Eu não tenho a quantidade exata. Qual que é a expressão mais certa? As 3 são certíssimas. As 3 funcionam, as 3 são corretas. Porém, você deve utilizar um, o outro ou a outra em função do contexto, em função do que você quer expressar. Então, não é nada muito complicado, mas tudo depende de uma certa adaptação que você vai realizar. Entendeu como funciona? Não é nada de outro mundo. É bem simples, desde que você contextualiza sempre. Pense em qual momento você tem que utilizar tal artigo, o outro artigo, e você vai praticando. Pratique, pratique e me fale nos comentários se esse vídeo foi útil para você. Te vejo no próximo vídeo. Salut!